você quer criar conteúdos envolventes, atrair audiência e realmente conectar com as pessoas, você precisa dominar o storytelling. Fica comigo até o final. Eu garanto que isso pode transformar a sua comunicação. Vamos fazer uma viagem de volta à aula 2 do CPL da formação em copywriting. O storytelling, ele é o conjunto de 8 elementos que devem estar presentes na construção de qualquer história, de qualquer personagem. Qual é o primeiro elemento que deve estar presente no storytelling de qualquer negócio, de qualquer marca, de qualquer influenciador, quando nós começamos a construir uma história de campanha? O primeiro elemento é o personagem. Toda história tem um personagem. Pode ser você, sua marca ou um cliente. Sem um protagonista, o público não se conecta. Quem é o personagem principal da sua comunicação? O personagem precisa ser autêntico e ter características bem definidas para que o público se identifique. Ao criar a história, pergunte-se: quem é o protagonista? Qual é a sua motivação? O que ele quer alcançar? A resposta para essas perguntas guiará a construção de uma narrativa envolvente. Todo bom storytelling, ele deve ter conflito. Se tiver personagens ótimos, sem conflito, ninguém vai acompanhar. No storytelling da Betina, onde está o conflito? Quando ela é cancelada. Quando ela aparece e fala: oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos e 1.056.000 reais na conta. E ela é cancelada. Aparece no Fantástico e ela sofre tudo aquilo. Quando o Ícaro nasce naquela família toda traumática, cheia de problemas, cheia de idas e vindas, seus pais se divorciam, olha onde está todo o conflito. Sempre que nós vamos criar histórias para a nossa comunicação, nós devemos pensar em conflito. O conflito gera emoção, curiosidade e prende a atenção da audiência. É através do conflito que o personagem cresce e se transforma. Say my name. Todo grande personagem precisa enfrentar algo difícil para crescer. Se você contar uma história sem desafios, sem dificuldades, o público não vai se identificar. Pense nas grandes marcas. Todas elas passaram por crises e momentos difíceis antes de se tornarem referências. Como você pode trazer conflitos reais para o seu storytelling? Todo storytelling deve ter enredo. O que significa enredo? Sequência de eventos. Toda história deve ter começo, meio e fim. Então nós temos personagens, nós temos conflito, nós temos enredo. Esse personagem, ele deve seguir através do seu conflito para algum outro lugar. Um bom enredo deve ser envolvente, coerente e levar o público em uma jornada clara. Um bom enredo pode transformar uma campanha comum em algo memorável. Grandes marcas não vendem apenas produtos, mas sim histórias envolventes. Você precisa estruturar o seu conteúdo como uma jornada onde seu público se identifica com a situação inicial, sente a tensão do conflito e se emociona com a solução. O que toda boa campanha deve ter? Deve ter também clímax. Quem é que sabe o que é clímax? Clímax é o grande ponto da história. Existem diversos clímax ao longo de uma vida, não é? Uma história sem clímax é uma história xoxa. O clímax pode ser o momento em que o personagem enfrenta seu maior desafio. Uma história sem clímax perde força e emoção. Se você quer que seu público fique vidrado no seu conteúdo, precisa criar momentos de tensão e expectativa. Como você pode construir esse momento decisivo na sua narrativa? Todo enredo deve ter também uma resolução. Não adianta nenhum grande player, nenhuma grande campanha, nenhum grande lançamento, nenhum grande produto não tem resolução ao longo do seu storytelling. O que significa isso? Qual foi a resolução do Ítalo? Quando seu pai é assassinado, ele transmite uma aula logo depois, ele atende aos seus alunos, ele honra a sua promessa, ele atende aos seus colaboradores, ele atende à sua equipe, ele atende ao seu sócio, ele atende à sua comunidade, ele recebe as pessoas no dia seguinte no velório do seu pai para atendê-las, para abraçá-las, para confortá-las. Essa é a grande resolução que resolve os conflitos. Os conflitos devem ficar para trás. Nenhum desses grandes players deixaram de ter resolução.
Então nenhum deles se tornarão grande falando assim: ah, eu nasci de uma família fudida e tava todo fudido, e assim, eu tô fudido até hoje. Pô, você tá fudido até hoje, eu não quero te seguir. Eu não tenho o que ouvir de você. Você não resolveu nem a sua vida, imagine a minha vida. Sem ela, o público fica sem um fechamento e pode perder o impacto da história. Pergunte-se, minha história tem uma conclusão clara? Estou entregando uma transformação ao meu público? Uma boa resolução pode ser a chave para tornar sua comunicação memorável. Toda campanha de storytelling deve ter o arco da transformação, o fim daquilo que acaba e a transformação de um momento novo. Então, quando o pai do Ítalo morre, ele já não é mais a mesma pessoa. Quando o Ícaro ouve do seu familiar quem vai pagar para te ouvir, e ele tá lá num palco com 7.000 pessoas, ele já não é mais a mesma pessoa. O Ícaro que decidiu parar de beber, que era alcoólatra, se transformou numa outra pessoa. Então todo storytelling deve ter transformação. E agora eu quero que vocês comecem a pensar, agora que nós estamos chegando no encerramento, eu quero que vocês comecem a pensar o seguinte: na campanha de vocês, no conteúdo que vocês produzem para vocês ou para seus clientes, quando vocês produzem conteúdo no Instagram, no YouTube, quando vocês produzem texto, quando vocês respondem em caixinha, vocês usam tudo isso no dia a dia de vocês? Vocês usam tudo isso na linha editorial de vocês? Pense nisso, se você não criar uma novela sobre a sua vida, você não dará oportunidade para que outras pessoas queiram te acompanhar. E aí o que acontece? Você verá quem cria esse tipo de conteúdo com uma boa audiência e você sofrerá por isso. Vamos seguindo. Todo bom storytelling deve ter um tema. Cada um tem um tema da sua vida, não é? Não são todos os storytellings iguais. E toda boa campanha de storytelling deve ter tom e voz. O tema é a grande ideia central da narrativa, aquilo que conecta todos os elementos da história. O tom é a maneira como essa história é contada. Pode ser inspirador, motivacional, desafiador ou humorístico. Já a voz representa a identidade única do contador da história. E aí você pode me falar: ah, Ícaro, mas esse tipo de coisa é só pra quem já tem muita relevância. Você está completamente enganado. Você acha que eu era relevante em 2013? Você esteve aqui para assistir a minha palestra como eu estava em 2013, no apartamento alugado, num banheirinho que tinha que ter a máquina de lavar dentro do box, com meu filho tomando banho numa banheirinha de plástico encostada na parede, que era o único lugar que cabia. Você acha que eu era relevante quando eu olhava pra minha mulher e falava: vai, meu amor, vai dormir na casa da tua mãe, pelo menos lá tem ar-condicionado, deixa eu ficar aqui trabalhando. Não vou incomodar vocês não, porque eu vou trabalhar a madrugada inteira. Vocês já viram as fotos do antes e depois que a gente roda nos anúncios? Vocês já viram Ladeira sendo promoter de festa? A Lara vendendo bala no Farol? O que eu quero falar pra vocês é o seguinte: sempre que você quisesse dizer: ai, mas eu não conto essa história, Ícaro, porque assim, você tem coisas interessantes pra contar. Cara, eu vim da mesma merda que você. Todo mundo começou na merda, entendeu? Eu sei que você tem uma vida que não é... Pô, não dá pra competir com a vida da Betina. Mas eu também não tinha essa vida, e nem a Betina tinha essa vida. A Betina tem essa vida agora. Você tem duas opções. Ou você aprende como contar uma história que as pessoas queiram ouvir, ou você será ignorado pro resto da sua vida. A sua comunicação deve. Quando eu falo comunicação, eu falo conteúdo. Tudo que você produza, tudo que você se comunique, a roupa que você veste, a maneira com que você cumprimenta as pessoas, como você fala com elas, a maneira que você dá bom dia pra elas, a maneira que você chega no trabalho, a maneira que você sai do seu trabalho, a maneira que você fala com o teu chefe. Cada currículo que você entrega deve refletir esses 2, 4, 6, 8 elementos. A sua comunicação deve possuir todos esses elementos.